Então, meninos, hoje nós vamos estudar o sistema de numeração egípcio. É um sistema muito antigo, começou lá no Antigo Egito e, como vocês já devem ter ouvido, o Egito foi uma civilização muito inteligente, na qual conseguiu descobrir vários pontos interessantes, né, e vários conceitos interessantes em várias áreas da nossa vida, como a geografia. Eles foram um dos primeiros povos a desbravar vários lugares do mundo, a economia, a sociedade, a escrita, tanto em palavras como a escrita matemática, a religião, tecnologia e ciências, entre outras mais aí, né? Então, o povo egípcio foi um povo muito importante para muitas descobertas que hoje nós utilizamos. E com o decorrer e passar do tempo, eles sentiram a necessidade de se criar o seu próprio sistema de numeração, porque até então eles não tinham símbolos para representar a quantidade de algumas coisas, de itens, né? Eles representavam a quantidade das coisas, dos objetos, de um rebanho, por exemplo, de gado, de ovelhas, com pedrinhas, com inúmeros risquinhos no chão, amarrando e fazendo nós em cordas, fazendo risquinhos em ossos de animais para representar determinada quantidade. E eles perceberam que isso estava desorganizado e que trazia certo desconforto, né, para eles, levava tempo. E aí eles criaram um sistema de numeração próprio, desenvolvido em cima da base 10. O primeiro número era o número 1, e esse número depois seria multiplicado por 10 para se conseguir um novo símbolo, e assim sucessivamente. O número 1, como vocês estão vendo aí na tela, era representado por um bastão. Depois disso, se multiplicava 1 vezes 10 para se conseguir o número 10, né? E aí eles representavam o número 10 com o calcanhar, ok? Feito isso, multiplicava-se o número 10 novamente por 10, e aí eu já conseguiria o número 100, e o número 100 era representado pelo desenho de um rolo de corda. Depois disso, multiplicava o 100 por 10 novamente e se conseguia o número 1000. E o 1000 era representado pelo desenho de uma flor de lótus. Continuando a multiplicação por 10, eles conseguiram o número 10.000, que era representado pelo dedo indicador. Multiplicando 10.000 por 10, eles conseguiram 100.000, que era representado pelo desenho, de um girino. Mas em muitos livros a gente também encontra o 100.000, sendo representado pelo desenho de um pássaro, tá bem? Tá bem? E por último, o número maior era 1.000.000, que era representado pela figura do faraó. Como o faraó era o rei, né, daquela civilização e era a autoridade maior, eles queriam também homenagear o número maior conseguido, que era 1.000.000 até então, e representou aí esse número pela figura do faraó. Então a gente percebe que os números romanos eram de base 10 e para cada 10 símbolos, né, esse décimo era representado por um novo símbolo, ok? As regras do sistema egípcio. Os egípcios escreviam os numerais da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou seja, não tinha uma ordem. Na ordem em que eles escrevessem esses números, sempre daria a mesma coisa. Por exemplo, eu queria escrever o número 11. Se eu fizesse um bastão e um calcanhar, seria o número 11, porque 1 mais 10 dá 11.
Mas se eu fizesse um calcanhar e um bastão depois, também seria o número 11. Então, nos números egípcios, a ordem dos desenhos, dos hieróglifos, não alterava o valor. Segunda regra, os egípcios não utilizavam um símbolo para o zero. Terceira regra, cada símbolo poderia ser repetido no máximo 9 vezes, ou seja, vocês viram aí que o sistema deles era decimal, né? Então, eles faziam o seguinte, eu poderia escrever até no máximo 9 vezes, ó. Fiz aí 9 bastões, então representando o número 9. Se eu quisesse representar o número 10, o que eu teria que fazer? Poderia fazer 10 bastões? Não, porque sempre quando eu chegasse no 10º símbolo, eu já teria um símbolo pronto para aquele conjunto de 10, que no caso seria o calcanhar, né, que vale o número 10. E por último, adicionavam-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor apresentado. Eles foram muito importantes, principalmente na arquitetura, e foram encontrados vários aí papiros, principalmente de crianças que estudavam esses símbolos. E agora nós vamos estudar ainda mais, estudar e compreender um pouquinho mais dessa escrita através da nossa atividade de hoje, ok? Beijinho, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau.